Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, este estudo sobre o livro de Romanos. No vídeo anterior nós falamos do capítulo 7 e do capítulo 8. Hoje nós iremos falar do capítulo 9. O que Paulo estava se referindo em questão da comunidade messiânica de Roma. Como nós já dissemos nos vídeos anteriores, que muitos são pessoas que não têm o mínimo de instrução. Elas dizem que o livro de Romanos é um livro adulterado, ou seja, elas falam com toda a exatidão que a Brit Hadashah, ela é um livro de Roma, e isso é uma mentira. Mentira cabeluda mesmo. Porque nós temos visto aí, de acordo com o decorrer do tempo do estudo do livro de Romanos, você que não estudou, nós temos o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. E agora nós iremos ler o capítulo 8, 9 e 10. Veja que em nenhum momento Paulo está se contradizendo. É só você acompanhar desde o início que você irá ver. Por isso eu vou fazer a leitura e depois nós vamos comentar no decorrer da leitura. Digo a verdade como alguém que pertence ao Messias. Não minto. E também minha consciência dá testemunho, governada pelo Ruach HaKodesh. Minha tristeza é tão grande e a dor em meu coração tão constante que eu desejaria pôr-me sob a maldição do Eterno e ser separado do Messias. Se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue, o povo de Israel, eles foram feitos filhos de Elohim. A Sheriná esteve com eles. As alianças lhe pertencem da mesma forma, a outorga da Torá, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. Veja só. Nós temos Paulo aqui colocando bem claro sobre ele queria estar debaixo de maldição para salvar o povo de Israel. É o povo dele. Nós costumamos dizer que se alguém mexeu com um do nosso povo, vai mexer com todo o povo de Israel. Por quê? Porque Israel, a promessa é de Israel. A promessa não é para a igreja, não é para outro país, a promessa não é para outro estado, a promessa é para o povo de Israel. E ele disse: entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra do Eterno tenha falhado, ou seja, que presente condição? Aqueles não enxergam Yeshua. Então, a presente condição de Israel, deles não enxergarem Yeshua, isso não significa que o Eterno tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são a semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac, deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Elohim, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Por quê? Porque isso é o que a promessa disse. No tempo devido virei a Sara. Sarar terá um filho. Quanto mais o caso de Rivka, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Yitzhak, nosso pai. E antes de ele terem nascido, ou de terem feito qualquer coisa, boa ou má, para que o plano do Eterno pudesse permanecer como uma questão de sua escolha soberana, independente das ações deles, mas dependente do Eterno. Aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo.
E isso concorda com a passagem que está escrito: amei Yaakov, mas odiei Esav. Veja que Paulo ele fala algo muito sobrenatural nessas questões. Nós temos dito aqui na congregação Nazareno, no Judaísmo Nazareno de São Paulo, que Paulo ele era um verdadeiro cabalístico, ele era um verdadeiro estudante da Cabalá, né? Ele colocou muitas coisas para que nós pudéssemos investigar. Então ele está dizendo que antemão, sem o consentimento das ações dos meninos que estavam na barriga de Rivká, sem ações dele, o Eterno já tinha colocado: o mais velho servirá ao mais novo. E amei a Yaakov, mas odiei Esav. Ou seja, o Eterno ele trabalha de várias formas e de várias maneiras. O Eterno pode se intrometer no livre-arbítrio de cada ser humano? Pode, ele é o dono da razão, ele pode fazer o que ele quiser, né? E aqui ele colocou já prevendo que Yaakov ele ia amar antes deles nascerem, Esav ele ia odiar, né? O mais velho servirá ao mais novo. Quem nasceu primeiro, Esav ou Yaakov? Esav. Por isso que Yaakov veio agarrado no calcanhar de Esav. E o mais velho servirá ao mais novo, o que nasceu. Então veja, vamos lá, continuando. Por isso devemos dizer: é injusto o Eterno fazer isso? De jeito nenhum. Porque ele diz a Moshe: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. Ou seja, o Eterno ele tem misericórdia de quem ele quiser. Muitas pessoas no cristianismo atribuem a seguinte ordem, digamos assim: Deus irá me perdoar de meus pecados. Deus está comigo. Deus, ele vai me perdoar. Vejam, o Eterno, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Isso não depende das ações humanas. Muitas pessoas se enganam a afirmarem: Deus me perdoou. Eu senti uma paz muito grande. Eu senti uma alegria muito grande. Negativo. Às vezes, aquela alegria, ela é uma alegria natural. Veja, antigamente eu gostava de ouvir muitas músicas antigas que meu pai ouvia. E eu, ao ouvir aquelas músicas antigas, eu sentia uma alegria, eu sentia uma paz. E essa paz é aquela paz que Yeshua disse: a paz que eu vos dou não é a que o mundo dá. Ou seja, existe duas pazes: a que o mundo dá e a que Yeshua dá. Então aqui eu sentia era que o mundo dava. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei meus 15 anos numa igreja, pertencendo, e assim várias outras denominações. Então quando eu cheguei, eu ouvi um hino, eu ouvi uma palavra, eu ouvi algo que iria me motivar, né? Algo motivacional. Então eu sentia paz. E dali eu pensava: poxa, Deus me perdoou. E na realidade eu ficava sempre errando, sempre cometendo os mesmos pecados. E um dia eu cheguei numa seguinte conclusão: Deus me perdoou foi nada. Por quê? Porque o que eu estou sentindo era o que eu sentia, aquela alegria, aquela paz que eu sentia na igreja, eu sentia também no mundo. Então veja, eu estava me enganando, né?
E por isso que diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu me compadecer. Portanto, isso não depende dos desejos ou esforços humanos, mas do Eterno, que tem misericórdia. Porque o Tanar diz a Faraó: por esta mesma razão eu o levantei para que demonstre meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido em toda a terra. Veja, o próprio Eterno endurece o coração de Faraó. Ele mesmo endureceu. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quiser e ele endurece a quem ele quiser. Entretanto, vocês me dirão: então, porque ele ainda nos culpa? Tá vendo? Então o Faraó é culpado ou não? Afinal, quem resiste à sua vontade? Quem é você, mero ser humano, para objetar a Elohim? O que foi formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste deste modo? Ou o oleiro não tem o direito de fazer da mesma massa de barro um recipiente para uso honroso, outro para uso desonroso? E se o Eterno, ainda que tivesse desejoso de demonstrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a destruição? Que dizer, se ele os fez para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, o objeto de sua misericórdia, aos quais preparou de antemão para a glória, isto é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também entre os gentios? Como ele diz em Oséia: a quem não era povo, chamei meu povo, a quem não era amada, chamei amada. E no mesmo lugar em que lhe foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Eterno. Ou seja, o Eterno, ele faz o que ele quiser. E veja, primeiro o Eterno investiga o coração daquele indivíduo. Se ele é mau, se ele socorre para a maldade, porque ninguém sabe, ninguém conhece, somente o Eterno, então está escrito que ele potencializa aquela maldade naquela pessoa. É como se o Eterno estivesse dizendo: você quer fazer o mal? Então toma, tá aqui, pega, se lambuze nesse lamaçal, porco. Então a pessoa, ela quer só fazer o mal, ela deseja só fazer o mal, teve oportunidade de fazer o bem. O que o Eterno vai dar para ela? O mal. Isso é óbvio. Contudo, Yeshayahu, com referência a Israel, clama: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos da areia do mar, apenas o remanescente será salvo, porque Adonai cumprirá a sua palavra na terra com certeza e sem demora. Além disso, como Yeshayahu disse anteriormente, se Adonai Tsevaot não nos tivesse deixado uma semente, nós nos teríamos tornado como Sidom, estaremos perecidos como Amora, Sodom e Gomorra. Portanto, o que devemos dizer? Isto, os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça, mas esta é a justiça baseada na confiança. Entretanto, Israel, mesmo mantendo a guarda da Torá, que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na confiança, mas na prática de obras legalistas. Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar. Como diz o Taná: vejam, ponho em Sion uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho, mas quem depositar sua confiança nela não será humilhada. O Eterno está cuidando de pedras? O Eterno está falando de pedra, de uma rocha natural? Não, ele está falando do Mashiach de Israel. Quem não confiar no Mashiach de Israel, ele será como a pedra de tropeço. Sempre vão tropeçar. Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração ao Eterno acerca de Israel é para a salvação deles.
porque posso testemunhar sobre meu zelo para com o Eterno. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhece o modo do Eterno tornar as pessoas justas e, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas, porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo o que depositar sua confiança. Porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que praticar estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer o Messias, ou quem descerá até o Sheol, isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. O que então isso quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra sobre a confiança que proclamamos. Se você reconhecer publicamente com sua boca que Yeshua é Senhor e confiar de coração que o Eterno o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado. Veja, a palavra está bem perto de você, na sua boca e no seu coração. Hoje existe inúmeras Bíblias. Muitas Bíblias. O livro mais vendido de todo o mundo é a Bíblia Sagrada. E ela está em todas as casas. Em algum lugar tem uma Bíblia. Muito difícil você não encontrar uma Bíblia. Veja, mesmo adulterada, mesmo Roma ter colocado, mexido, a Igreja Católica ter mexido naquilo e tal. Mas o sentido que em todas as Bíblias tem é praticar a palavra do Eterno. E ela está bem perto de nós, na sua boca e no seu coração. Nós falamos das igrejas, mas nós sabemos que existem igrejas sérias. Nós sabemos que existem homens sérios, pastores, bispos, que quer o título que seja, mas são sérios, pessoas que realmente almejam que cada pessoa se arrependa e confie em Yeshua. E nós sabemos disso, e as igrejas, elas têm um papel fundamental. Se a família não educa uma criança por falta de oportunidade ou porque são desleixados, né? Tem mãe e pais aí que larga a criança na rua e vai embora, vai fazer alguma coisa para eles, vão trabalhar, vai fazer, não sei o quê, mas eles vão fazer alguma coisa e largam as crianças na rua. Isso é um desleixo. Então o que a igreja faz? Existem igrejas que acolhem essas pessoas, acolhem essas pessoas que roubam, matam, cometem várias coisas ruins. Então tem igrejas que colocam o camarada num padrão de vida, aonde ele vai mudar de vida, ele vai ter uma vida totalmente voltada para o Eterno, entendeu? Então tem igreja que faz isso, tem igreja que trabalha com presídios, tem igreja que trabalha saciando a fome das pessoas no centro da cidade. Então tem muitas igrejas assim. E a palavra do Eterno está no nosso coração, na nossa boca e bem perto de nós. Então veja como isso é verdade, né? Muito verdade. Em Devarim diz que a palavra do Eterno não está do outro lado do oceano, para que você diga, quem vai lá por nós? Não, a palavra do Eterno está perto de nós. O que está faltando é uma instrução. O que está faltando é as pessoas se submeterem à leitura e o entendimento. Mas infelizmente muitos não querem e são levados por ventos de doutrina de homens, né? E versículo 10, porque com o coração se mantém a confiança e portanto mantida a via para a justiça, ao passo que com a boca continua-se a fazer o conhecimento público para a libertação. Porque a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele não será humilhado. Isso significa que não há diferença entre judeus e não judeus.
Adonai é o mesmo para com todos, rico para com quem o invoca, porque todo que invocar o nome de Adonai será libertado. As pessoas falam assim: eu só vou invocar. Não. Esse invocar o nome de Adonai, ele vem acompanhado com obras, com práticas, com ouvir a Torá, praticar a Torá. Então não é só apenas invocar o seu nome. Invocar o seu nome está relacionado à tradição semita de compartilhar aquilo que Adonai deseja. Não é só apenas, oh Adonai, não. Isso está errado. Mas como eles poderiam invocar uma pessoa em quem não confiam? E como poderão confiar se não ouvirem nada a respeito dele? E como poderão ouvir se ninguém ao anunciar? E como as pessoas podem anunciá-los a menos que o Eterno as envie? Como diz o Taná, quão belos são os pés de quem anuncia as boas notícias a respeito das coisas boas. A questão é que eles não deram atenção às boas novas, nem lhes obedeceram, porque Yeshayahu diz: Adonai, quem confiou no que ouviu de nós? Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da palavra pronunciada a respeito do Messias. Contudo, eu pergunto, será que eles ouviram? Sim, eles ouviram. Sua voz percorreu toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Isso é verdade. Não existe pessoa mais famosa, digamos assim, e mais ouvida do que Jesus. Não existe. Entretanto digo, será que Israel não entendeu? Provocarei ciúme a uma não nação, mediante um povo sem entendimento, eu os deixarei irados. Além disso, Yeshayahu diz com ousadia: fui achado por quem não me procurava. Tornei-me conhecido de quem não perguntavam por mim. Entretanto, a respeito de Israel, ele diz: o dia todo estendi as mãos. Veja, e há um povo desobediente e contestador. Mesmo que Israel seja o que for, desobediente, contestador, pode ser o que for, mas o Eterno não vai abrir mão do seu povo. Mas também ele vai lhes provocar ciúme. Quem são esses que vai causar ciúmes no povo de Israel? Os Netzarim, os nazarenos, né? Então, os nazarenos é o que vai causar ciúmes neste povo. Bem, estes são o capítulo 9 e 10 que nós lemos, aí demos uma breve explicação. É lógico que existe coisas que estão relacionadas à Torá e o Taná. Nós não vamos entrar nesse detalhe, senão vai muito tempo. E nos próximos nós iremos ler o capítulo 11 e o capítulo 12, né, para que vocês possam ter uma exatidão completa daquilo que estamos instruindo. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.